Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e, como vocês perceberam, estamos num cenário diferente hoje. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de Ciência Política, estamos aqui na Praça da Revolução, em Havana, Cuba, onde daremos prosseguimento ao nosso curso. Na aula de hoje, falaremos sobre Jean-Jacques Rousseau. Como vocês podem perceber do cenário, ali é o prédio, a imagem do Camilo Cienfuegos e aqui a imagem de Ernesto Che Guevara. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir, yo quiero... Pessoal, na aula de hoje falaremos sobre Jean-Jacques Rousseau. Muitas pessoas pensam que Rousseau nasceu na França, mas Rousseau nasce na Suíça, em Genebra. Rousseau não conheceu a sua mãe, que morreu em seu parto, e foi criado pelo seu pai, um relojoeiro protestante, que também veio a falecer quando Rousseau tinha apenas 10 anos de idade. Rousseau, então, já prodígio aos 10 anos de idade, foi estudar numa rígida escola na França e deixou para nós textos importantes que influenciaram muitas gerações. Rousseau escreveu sobre literatura, sobre educação, sobre poesia, sobre política. Rousseau é um autor muito usado na pedagogia, na filosofia, na literatura, e hoje abordaremos a filosofia política de Rousseau. Mano franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Estávamos na Praça da Revolução, agora estamos do outro lado, no Museu da Revolução em Cuba. Bastante ruído, a aula ficará um pouco prejudicada aqui, mas não poderíamos deixar de dividir com vocês essas imagens aqui de Havana. Pessoal, vimos aqui que tanto Thomas Hobbes como John Locke valorizavam o estado civil e desprezavam um pouco o estado de natureza. Rousseau vai fazer o oposto. Rousseau vai valorizar o estado natural, o estado de natureza, e vai desprezar o estado civilizado. Pessoal, eu estou diante do SAL 100. É o tanque que Fidel logrou êxito para entrar em Havana. Daquela foto clássica que a gente vai divulgar aqui depois. Eu vou procurar um lugar mais tranquilo, porque o ruído aqui da cidade de Havana é realmente impressionante. Eu vou achar, já localizei ali uma parede branca, onde eu vou poder expor aí as legendas e a gente continuar aqui as nossas aulas, ok? De un carmín encendido, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo que busca del mundo. Pessoal, infelizmente eu vou ter que continuar a aula assim. Dar aula ao ar livre é isso. Estamos sujeitos às intempéries do tempo. Há poucos instantes fez um sol escaldante
E agora venta muito aqui em Havana. Mas vamos prosseguir com a nossa aula. Rousseau é um autêntico teórico revolucionário que escreveu ainda numa Europa marcada pelo absolutismo. Foi com certeza um dos maiores filósofos do Iluminismo e suas ideias influenciaram fortemente a Revolução Francesa de 1789. Dos seus escolhos políticos, vamos abordar aqui duas obras fundamentais: A Origem da Desigualdade entre os Homens e do Contrato Social. A teoria política de Rousseau é, sob vários aspectos, uma síntese da teoria política de Hobbes e Locke. Mas os conceitos contratualistas de Rousseau são completamente diferentes de seus antecessores. Já dissemos aqui, tanto Hobbes como Locke não valorizam muito a vida natural e enfatizam muito a vida civil. Como vimos, Rousseau vai fazer o contrário. Ele despreza a vida civilizada e valoriza a vida natural. Rousseau vai dividir a vida da humanidade em 3 estágios. Vejamos. Rousseau divide a trajetória humana em 3 fases. Na primeira fase, natural, os homens eram de fato iguais, viviam isolados uns dos outros e não estavam subordinados a ninguém. Eles evitavam uns aos outros como fazem os animais selvagens. Inclusive, nessa fase, Rousseau faz alusão ao bom selvagem e glorifica os valores da vida natural. Na segunda fase, a selvagem, de acordo com Rousseau, os cataclismas geológicos reuniram os homens para a Idade de Ouro, descrita em vários mitos. Trata-se de uma idade de vida em uma comunidade primitiva, na qual os homens aprendiam o bem e o mal juntos, nos prazeres do amor, a amizade, canções, danças e no sofrimento da inveja, do ódio e da guerra. Na terceira fase, já temos o homem civilizado. Com a descoberta do ferro e do trigo, iniciou o terceiro estágio da evolução humana, com a criação da propriedade privada. Vimos que Rousseau estabelece 3 etapas na jornada evolutiva do homem. No primeiro estágio, temos o homem natural, dominado pelos instintos e pelas sensações e sujeito à natureza. No segundo, temos o homem selvagem, já impregnado por imperfeições e por confrontos morais. E no terceiro, temos o homem civilizado. Aqui, o homem já está marcado por intensos conflitos de interesses privados que vão sufocar a sua moralidade. Com isso, temos que Rousseau não vai dar a mesma importância para a propriedade que Locke deu. Pelo contrário, para Rousseau, a propriedade é a ruína da humanidade. Isso mesmo, para Rousseau, até o estado selvagem, o homem era bom e vivia feliz, até que com o desenvolvimento da agricultura
e com o surgimento da metalurgia, esse homem se desencadeou e tornou-se um ser possessivo. Enfim, com o surgimento da propriedade privada, vão surgir também os conflitos e as rivalidades. Aqui extraímos um conceito fundamental para a compreensão da teoria política de Rousseau. A ideia de que a origem das desigualdades entre os homens está diretamente ligada à ideia do primeiro homem que cercou para si o primeiro pedaço de terra. Ou seja, para Rousseau, a propriedade privada é a origem da desigualdade entre os homens. O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantas guerras, crimes, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. A propriedade privada, então, seria a origem da desigualdade entre os homens. Ora, para defender os seus direitos, os proprietários sentiram a necessidade de formar um governo que protegesse os possuidores dos despossuídos. Isso mesmo, os possuidores se viram na necessidade de criar um governo que defenda o seu direito de possuidor. Que defenda esse direito contra quem? Contra aqueles que não possuem. Obviamente, criou-se aqui uma sociedade desigual e uma sociedade que viverá a partir de então em inevitável conflito. Diferentemente de seus antecessores, Rousseau não acredita que a sociedade civil é formada depois do contrato social. Não, ele entende que a sociedade civil se estabelece naquele instante, quando o primeiro homem cercou para si o primeiro pedaço de terra e disse, isso é meu. Esse sim foi o fundador, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Aqui, pessoal, temos uma importante observação para o estudo da obra de Rousseau e que os examinadores adoram, a ideia de que, para Hobbes, o homem nasce mal, o homem é o lobo do homem. Mas para Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. A sociedade, então, havia corrompido o homem natural. Aquele homem que vivia em harmonia com a natureza, que vivia livre da cobiça, do ciúme, da possessividade, da inveja, esse homem agora é corrompido pela propriedade. Nas palavras de Rousseau, o homem nasce livre e, não obstante, está acorrentado em toda parte. Julga-se senhor dos demais seres, sem deixar de ser tão escravo como eles. Como se tem realizado esta mutação? Ignoro. Que pode legitimá-la? Creio poder responder essa questão. Se a sociedade civil é fundada antes do contrato social, então como se dá, como é o contrato social na obra de Rousseau? Para Rousseau, o ideal era voltar ao estado de natureza, a sociedade primitiva, a sociedade ideal, onde todos os homens eram livres e iguais. Mas agora é impossível, porque o homem já está corrompido, já está degenerado. Então, para se chegar o mais
próximo possível da sociedade ideal, surge o contrato social russoniano. Ou seja, ele defende que o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social, onde cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter a sua vontade particular à vontade geral. Isso significa que cada homem, como cidadão, só deve obediência ao poder político se este representar a vontade geral do povo a que ele pertence. O Rousseau tem uma coisa que eu particularmente gosto muito. Para ele, o compromisso de cada cidadão é com o povo, porque o povo é a única fonte legítima da soberania do Estado. Percebam que os direitos não se impõem pela força, mas eles surgem de um acordo que os homens fazem com a comunidade. Não é delegando poderes absolutos a uma entidade, como dizia Hobbes. O pacto social é assim definido por Rousseau. Cada um de nós põe sua pessoa e poder sob uma suprema direção da vontade geral e recebe ainda, cada membro, uma parte indivisível do todo. Assim, cada cidadão passa a assumir obrigações com a comunidade política, sem estar submetido à vontade de uma pessoa em particular, mas submetido apenas à vontade das leis, e as leis submetida à vontade geral. Desse modo, respeitar as leis é respeitar a vontade geral e, ao mesmo tempo, respeitar a si mesmo, a própria vontade como cidadão, que busca sempre, visa sempre o bem comum. De certa forma, Rousseau vai resgatar o ideal de felicidade coletiva, de bem comum dos gregos. E para finalizar essa aula diferente ao ar livre, algumas considerações importantíssimas sobre Rousseau. Primeiro, o contrato social é uma teoria política, é um clássico da teoria política. Trata-se de um estudo pormenorizado, profundo das teorias políticas do século XVIII. Rousseau recebe duras críticas de seus contemporâneos, inclusive de Voltaire, que em certo texto chegou a dizer que Rousseau se empenhava em tentar nos transformar em animais. Vejam bem, Rousseau buscou combater os abusos e não repudiar os mais altos valores humanos. Outra coisa, pessoal, pelo amor de Deus, Rousseau não era comunista. Rousseau em nenhum momento tentou eliminar a propriedade privada. Ele só buscou combater os excessos, a propriedade excessiva, e tentou buscar uma equidade, uma igualdade de direitos para os cidadãos. Há muita confusão nisso, porque Rousseau exalta a natureza do bom selvagem, da natureza que o homem teria desfrutado no estado natural. E ele refuta, sim, a artificialidade e a falsidade do mundo civilizado. Gosto muito de uma frase do Rousseau que ele escreve no capítulo 2 do Contrato Social. Assim, a espécie humana dividida em rebanhos de gado, nos quais cada um tem seu chefe, que o guarda para devorá-lo. E não poderia deixar de mencionar que Rousseau foi um dos maiores defensores da democracia total,
aquela em que o poder político está integralmente na mão do povo. É por isso que Rousseau influenciou os textos constitucionais do mundo, inclusive a Constituição Brasileira de 88. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa aula diferente aqui. Peço que continue conosco. Em breve lançaremos o vídeo Viagem a Cuba. Será muito interessante. Vamos dividir mais pormenorizadamente as imagens, as fotos, os vídeos, os áudios aqui de Havana, ok? E até a próxima aula! Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. El final